Bom, eu sou o professor Adilson, professor de Química, e nós vamos estudar as ligações químicas. Nós vamos utilizar a tabela de Linus-Pauling para fazer a distribuição dos elétrons de cada átomo. Nós sabemos que o número que está na frente é o nível, a letra representa o orbital, o movimento que os elétrons fazem, e o número em cima é o número de elétrons que cabem nesse orbital. O orbital do tipo S, ele é esférico e cabem 2 elétrons nele. Aqui, o 2, P6, o 2 é o nível, P é o tipo de orbital, o movimento que os elétrons fazem, e 6, o total de elétrons que cabe nesse orbital. Na distribuição eletrônica de Linus-Pauling, nós temos sempre o máximo de elétrons que cabe em cada orbital representados aqui. O orbital do tipo P, ele faz esse movimento. Cada elétron, aqui nesse daqui cabem 2, aqui cabem mais 2 e aqui mais 2, totalizando 6 elétrons no orbital P. Então eles fazem esse tipo de movimento. Regra do octeto. Um átomo, para ficar estável, deve ter 8 elétrons na última camada, camada de valência. Agora, se o átomo possui somente a primeira camada, ele adquire a estabilidade com 2 elétrons. Então, se ele só tem a primeira camada, ele fica estável com 2. Ligação iônica. É uma ligação que ocorre entre o metal e um ametal. O metal, ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, na sua última camada. O ametal tem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, a última camada. O metal, ele prefere perder esses elétrons, porque sua camada anterior já está estável, de acordo com a regra do octeto. O ametal, ele prefere ganhar elétrons para que esta camada fique estável com 8 elétrons, obedecendo a regra do octeto. Então, uma ligação iônica, ela vai ocorrer doação de elétrons do metal, que quer doar elétrons, para o ametal, que quer receber elétrons. O metal, quando ele doa o seu elétron, ele se transforma em um cátion, carga positiva. O número de cargas positivas que ele vai ter é o número de elétrons que ele vai doar. Então, o cátion, o metal, ele perde elétrons se transformando em um cátion. O ametal, ele ganha elétrons se transformando em um ânion, com carga negativa. O número de cargas negativas que ele vai ter é o número de elétrons que ele vai ganhar. Então, o ametal, ele ganha elétrons se transformando em um ânion, carga negativa. A ligação iônica também ocorre entre o hidrogênio e o metal. Bom, vamos fazer um exemplo. O sódio tem número atômico 11, então a distribuição eletrônica dele, usando a tabela de Linus-Pauling, vai ser 1s2, 2s2, 2p6. Aqui em cima são os elétrons, tem que chegar a 11. 2, 4, 10. Para 11, falta 1. Então vamos pegar o próximo da distribuição, que vai ser o 3s. O S vai até 2, mas eu só preciso de 1. Então fica 3s1. Então 2, 4, 10
e um 11. Fizemos a distribuição. No último nível dele, eu tenho um elétron. Então, o átomo de sódio tem um elétron na última camada dele. O cloro. A distribuição dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Aqui eu já tenho 10, 12, eu tenho que ter 17, então faltam 5. O P pode ter até 6 esse orbital P, mas eu só preciso de 5 para dar 17, que é o número atômico do cloro. Então, na última camada dele, eu tenho 2 e 5, 7 elétrons na sua camada de valência, a última camada. Vamos começar pela fórmula iônica. Eu primeiro na fórmula eu ponho aquele que vai perder elétron. Então, se o sódio tem um elétron na última camada, ele é um metal, ele vai querer perder esse elétron. Então, ele vem na frente. O sódio, ele vai perder um elétron, então ele vai ficar positivo. Quantos positivos? O quanto de elétrons ele perder. Um elétron que ele perdeu, um positivo. O cloro quer ganhar 7 elétrons. Então, quem quer ganhar, vem sempre atrás. Então, o sódio que quer perder fica primeiro, o cloro vem depois. Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele quer ganhar 1 para ficar com 8 elétrons e obedecer a regra do octeto. Então, se ele quer ganhar 1, ele vai ficar menos 1. Então, mais 1 com menos 1, zerou. Então, eu preciso de 1 de cada um, porque esse sódio doa o seu elétron para esse cloro. E acabou. A fórmula mínima vai ficar NaCl. Agora vamos fazer a fórmula eletrônica. O sódio tem um elétron na última camada. O cloro tem 1, 2, 3, 7 elétrons na última camada. Quando esses átomos se chocam, o sódio doa o seu elétron para o cloro. Então, eu fiz a fórmula eletrônica, mostrando o momento que o sódio doa o seu elétron para o cloro. A fórmula iônica, que mostra como que eles estão as cargas. E a fórmula mínima. Cálcio, número atômico 20. Cloro, número atômico 17. O cloro a gente já fez a distribuição eletrônica dele, então agora eu indiquei que a família dele é a 7A ou família 17. Então ele tem a quantidade de elétrons na camada de valência igual ao número da família. 7A, 7 elétrons na última camada. O cálcio, a distribuição eletrônica dele, a gente obedece a tabela de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui já tem 18. O próximo, 4s2, que é o máximo que cabe no orbital s, 2 elétrons. E totalizou 20 elétrons. A última camada dele tem 2 elétrons. A última camada é a quarta, com 2 elétrons. Então ele tem 2 elétrons na última camada. Vamos fazer a fórmula iônica. O cálcio se ele tem 2 elétrons na última camada, ele vai querer perder esses 2 elétrons. Então ele vai ficar com carga mais 2. O cloro
tem 7 elétrons na última camada, então ele quer ganhar 1, então ele vai ficar menos 1. Mais 2 menos 1 não dá 0, então eu passo esse número para cá, indicando a quantidade de cloro que eu vou ter, e o 1 a gente passa para cá. Como é 1, eu não preciso porque eu já vou estar vendo um cloro, ou um cálcio. Então, Ca, que é mais 2, o 2 desceu para cá. Então, minha fórmula ficou CaCl2. 2 elétrons que ele perdeu no cálcio, então ele ficou mais 2. E o cloro, cada cloro ganhou 1, os 2 cloros ganharam 2. Então eu tenho mais 2 e menos 2, deu 0. A minha fórmula mínima vai ficar o elemento e a quantidade que eu tenho dele. Então eu tenho 1 cálcio, 2 cloros. Fórmula eletrônica. Cálcio tem 2 elétrons na última camada. O cloro, 7 elétrons na última camada. O cloro quer ganhar 1, o cálcio quer perder 2. Então, ele vai doar 1 elétron para esse cloro, que vai ficar com 8 elétrons na última camada dele, mas o cálcio ainda não perdeu o elétron que ele precisa. Ele precisa perder mais 1. Por isso que a gente viu que tem que ter 2 cloros. Eu vou precisar de mais um cloro que tem 7 elétrons na última camada, e esse cálcio vai doar o seu elétron para ele. O cálcio doou os 2 elétrons, um para cada cloro, e o cloro, que tinha 7 elétrons, ficou com 8. Cálcio, número atômico 20. Já fizemos a distribuição dele, então indicamos aqui a família 2A, ou família 2, que tem 2 elétrons na última camada. O número da família, o número de elétrons na última camada. O enxofre, número atômico 16. Então vamos fazer a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Até aqui eu já distribuí 12 elétrons. Para 16 faltam 4. O P pode ter até 6. Então, nada impede dele ter 4. Ele pode ter no máximo 6. Então, distribuímos os 16 elétrons. Última camada dele, a terceira, totalizando 6 elétrons na última camada. Então, o cálcio tem 2 elétrons na última camada, ele vai querer perder esses 2 elétrons. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, ele vai querer ganhar 2. Então, vamos começar pela fórmula mínima, ou pela fórmula iônica. Cálcio perde 2 elétrons, o enxofre ganha 2 elétrons. Mais 2 com menos 2 deu 0. Então, eu preciso de um cálcio doando seus 2 elétrons para um enxofre, que recebe os 2 elétrons do cálcio. Então não vai descer ninguém, não vai descer número nenhum, porque ele já zerou as cargas. Então a fórmula vai ficar CaS. Vamos ver aqui na fórmula eletrônica. Cálcio tem 2 elétrons na última camada, o enxofre tem 6 elétrons na última camada. O cálcio doa um elétron para o enxofre, que fica com 7 elétrons e quer ganhar mais um. O cálcio tem mais um elétron e ele doa para esse enxofre. Então o cálcio doou os 2 elétrons e esse enxofre ganhou os 2 elétrons. Portanto, eu só precisei de um cálcio e de um enxofre para montar a fórmula do sulfeto de cálcio.
Temos o alumínio, número atômico 13, o enxofre, número atômico 16. Então, o enxofre pertence à família 6A ou 16. Então, ele tem 6 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Família 6A, 6 elétrons na última camada. O alumínio, nós vamos fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Aqui eu já tenho 12 elétrons distribuídos. Eu preciso distribuir 13, que é o número de elétrons que o alumínio tem. Então falta 1. O orbital P cabem até 6 elétrons nele. Então pode ter 1 elétron. Na última camada dele, terceira camada, 2 e 1 elétron. Ele tem um total de 3 elétrons na camada de valência, a última camada. Fórmula iônica. O alumínio perde 3 elétrons, porque ele tem 3 na última camada, ele quer perder esses 3. Quem perde vem na frente da fórmula, quem ganha vem atrás. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, então ele quer ganhar 2. Mais 3 menos 2 não dá 0. Então vamos ter que arrumar a fórmula. O 2 desce para o alumínio, indicando quantos alumínios nós vamos precisar. E o 3 desce para o enxofre, indicando quantos átomos nós vamos precisar. Então, o alumínio que perde 3 elétrons, eu vou precisar de 2. O enxofre que ganha 2 elétrons, eu vou precisar de 3. 3 vezes 2 mais 6. 2 vezes 3 menos 6. Mais 6 menos 6, zerou. Então, o alumínio doou todos os elétrons que ele precisava e os enxofres ganharam todos os elétrons que eles precisavam. A fórmula mínima fica Al2S3. Vamos ver a fórmula eletrônica. O alumínio tem 3 elétrons na última camada. O enxofre tem 6 elétrons na última camada. O alumínio doa 1, doa 2 elétrons. O enxofre, que precisava ganhar 2, já ganhou. Mas o alumínio ainda precisa perder mais 1 elétron. Então, vamos arrumar outro enxofre. Nós já sabemos pela fórmula que eu vou precisar de 3 enxofres e de 2 alumínios. O alumínio doa 1 elétron para este enxofre, que tinha 6, agora tem 7 elétrons. Precisa de mais elétrons, vamos pegar outro alumínio. Por isso, 2 alumínios, 3 enxofres. O alumínio doa 1 elétron para o enxofre, que tinha 7, agora ele tem 8 elétrons. Está estável segundo a regra do octeto. Mas o alumínio ainda não perdeu os elétrons todos que ele precisa. Então vamos arrumar outro enxofre, que tem 6 elétrons na última camada. E o meu alumínio doa os 2 elétrons para esse enxofre, que precisava ganhar 2, ganhou. Então, os 3 enxofres ganharam 2 elétrons cada um. Os 2 alumínios perderam 3 elétrons cada um. Então, montamos a fórmula eletrônica, a iônica e a fórmula mínima. Ligação covalente. Ligação covalente ocorre entre ametal ligando a ametal. O ametal ele tem 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, sua última camada. Então, ele não vai querer doar elétron, ele vai querer receber elétron. A ligação covalente também ocorre entre hidrogênio e ametal. Na ligação covalente, ocorre compartilhamento de elétrons, tendo em vista que nenhum deles quer perder elétron.
Então, eles vão compartilhar os seus elétrons para adquirir a estabilidade conforme a regra do octeto. Cloro, número atômico 17. Repetir 2 vezes para indicar que o cloro é da família 7A ou 17, portanto tem 7 elétrons na última camada. Vamos fazer a distribuição eletrônica do átomo de cloro. Nós já vimos que ele tem 7 elétrons na última camada, mas vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Até aqui já tem 12. Eu preciso de 17 elétrons. Então, fica faltando 5. O orbital p cabe até 6, então cabe 5. Não pode pôr mais do que 6, que é o máximo de elétrons que cabe nesse orbital. Na última camada do átomo de cloro, 5 com 2, 7 elétrons. Eu vou montar a fórmula do Cl2, gás cloro. Então, sabemos que vamos ter que usar 2 átomos de cloro. Então, vamos fazer a fórmula eletrônica. Cloro tem 7 elétrons na última camada. Vamos ligá-lo a outro cloro que tem 7 elétrons na última camada também. Ambos querem ganhar elétron. Tá? O cloro tem 7 elétrons na última camada, ele precisa ganhar 1. Então ninguém aqui quer perder, ambos querem ganhar. Então nós vamos fazer a ligação covalente, onde este cloro compartilha um elétron com esse outro cloro, fazendo a ligação covalente. Esse elétron que circulava só em torno deste átomo de cloro, esse elétron circulava só em torno desse átomo de cloro, agora esses dois vão circular em torno dos dois, formando a ligação covalente. Então, ambos ficam com 8 elétrons. Eu tenho 7 elétrons, com mais esse que está circulando em torno dele também, fica 8. A fórmula estrutural é a mesma representação, só que ao invés desse símbolo, mostrando a ligação, a gente vai substituir cada ligação covalente por um traço. Então eu tenho a fórmula eletrônica, estrutural e molecular para o gás cloro, Cl2. Oxigênio, número atômico 8, 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. O oxigênio faz parte da família 6A ou 16. Portanto, família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, camada de valência. Fórmula molecular. Gás oxigênio, O2. Então, eu vou precisar de 2 átomos de oxigênio. Vamos fazer a fórmula eletrônica. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada dele. Vai precisar estar ligado a outro átomo de oxigênio, que também tem 6 elétrons na última camada. Ambos querem ganhar 2 elétrons, ninguém quer perder elétron aqui. Então, se eles querem ganhar, eu vou ter a ligação covalente. Esses elétrons circulam em torno do átomo de oxigênio, desse átomo. Esses 6 elétrons circulam em torno do seu átomo. Na ligação covalente, um elétron deste oxigênio vai ser compartilhado com o outro átomo. E esse, por sua vez, também vai compartilhar o seu elétron. Então, um elétron de cada átomo passa a girar agora em torno dos 2 átomos. Ambos oxigênios agora têm 7 elétrons na última camada. Ele precisa de 8. Então, vai fazer mais um compartilhamento desse, mais uma ligação covalente. Um elétron deste oxigênio com um elétron do outro oxigênio, agora passam a girar em torno dos 2 átomos.
Agora, o oxigênio que tinha 6 elétrons, agora ele tem 8. O outro átomo de oxigênio também ficou com 8. A fórmula estrutural, eu represento os átomos de oxigênio que estão participando, e cada ligação covalente desta vai ser indicada por um traço. Portanto, o átomo de oxigênio vai ser representado com 2 ligações covalentes. Fizemos a fórmula eletrônica, a estrutural e a molecular para o gás oxigênio. Nitrogênio, número atômico 7, portanto, ele faz parte da família 5A ou família 15, que tem 5 elétrons na última camada. Então, nós sabemos que a família dele é a 5A, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Vamos fazer a distribuição dos 7 elétrons que o nitrogênio tem. 1s2, 2s2, 2p, já são 4 elétrons, para 7 faltam 3. Segunda camada, que é a última camada desse átomo, 3 e 2, 5 elétrons na sua camada de valência. A fórmula molecular do N2, tá, que é o nosso gás nitrogênio, é essa estrutura que nós vamos montar, o N2. Portanto, eu vou precisar de 2 nitrogênios. Vamos fazer a fórmula eletrônica. Nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Então, ambos querem ganhar 3 elétrons, mas aqui ninguém quer perder elétrons. Então, eles vão compartilhar elétrons. Então, nós vamos pegar um elétron deste nitrogênio e compartilhar ele com o outro átomo de nitrogênio. E, por sua vez, esse pega um elétron seu e compartilha. Então, esses 2 elétrons agora passam a circular em torno dos 2 átomos de nitrogênio. Então, ele tinha 5, agora tem 6 elétrons girando em torno dele. O outro também tinha 5, agora tem 6 elétrons girando em torno dele. Faço mais uma ligação covalente. Um elétron de cada átomo, agora passa a girar em torno dos 2 átomos. Então, agora eles ficaram com 7 elétrons cada um. Faço mais uma ligação covalente. Agora, esse átomo de nitrogênio que tinha 5, agora tem 8 elétrons. E esse também ficou com 8. Então, ambos estão com 8 elétrons na última camada. Fizeram 3 ligações covalentes. O nitrogênio, na fórmula estrutural, cada ligação covalente é substituída por um traço. Então, fizemos a fórmula eletrônica, a estrutural e a molecular do N2, gás nitrogênio. H, hidrogênio, número atômico 1. O, oxigênio, número atômico 8. Fazer a distribuição dele. O hidrogênio tem número atômico 1, 1 elétron. Então, 1s, 1. O orbital S cabe 2 elétrons, mas só tem um para ser colocado de hidrogênio. Então, ele tem 1 elétron na camada de valência. Mas como é a primeira camada, só cabem 2, então ele precisa de mais um apenas. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p, 4. O orbital P cabe até 6 elétrons, mas só preciso de 4 para dar 8 elétrons. Na última camada, 4 e 2, 6 elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio quer 1 elétron,
O oxigênio quer 2. Ninguém quer perder elétron, então eles vão compartilhar. Então vai ser uma ligação covalente, formando a fórmula do H2O, que é água. Então vou precisar de 2 hidrogênios e um oxigênio. Vamos fazer a fórmula eletrônica. O hidrogênio tem um elétron na última camada, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio vai pegar um elétron dele com um elétron do oxigênio, formar a ligação covalente. Esse par eletrônico vai circular em torno dos 2 átomos. Então o hidrogênio vai ter 2 elétrons e o oxigênio, por enquanto, tinha 6, com mais um, 7 elétrons. Precisa de mais um. O outro hidrogênio, fazer mais uma ligação covalente. Um elétron do hidrogênio com um elétron do oxigênio. Esses 2 elétrons agora circulam em torno dos 2 átomos. O hidrogênio vai ter 2 elétrons, o oxigênio que tinha 7 agora tem 8. Todos eles estão estáveis, com os elétrons que precisam na última camada. Fórmula estrutural. Cada ligação covalente é substituída por um traço. Então, o hidrogênio, uma covalente com o oxigênio, uma covalente com o hidrogênio. Então, formamos a fórmula eletrônica, estrutural e molecular para a fórmula da água, H2O. H, hidrogênio, número atômico 1. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s1. O orbital S cabe 2 elétrons, mas o hidrogênio só tem 1, então 1s1. Como ele só tem a primeira camada, ele se estabiliza com 2 elétrons, então o hidrogênio precisa de mais um. Então, 1 elétron. Distribuição eletrônica do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Orbital P cabe em 6 elétrons, mas para 17 só faltou 5. Última camada do cloro, que é a terceira, 2 com 5, 7 elétrons na camada de valência, na última camada. Nós vamos montar a fórmula do HCl, ácido clorídrico. Então, vou precisar de um cloro e um hidrogênio. Fazer a fórmula eletrônica. O hidrogênio tem um elétron na última camada. O cloro tem 7 elétrons na última camada. O hidrogênio quer 1, o cloro quer 1. Ninguém quer perder, então eles vão compartilhar o elétron. Um elétron desse hidrogênio, um elétron desse cloro. Agora esse par eletrônico faz parte dos 2 átomos. Então, o hidrogênio está com 2, o cloro que tinha 7, agora está com 8. Estão estáveis. Fórmula estrutural. Cada ligação covalente é substituída por um traço. Então, fórmula estrutural, fórmula eletrônica e fórmula molecular para o ácido clorídrico HCl. Carbono, número atômico 6. Oxigênio, número atômico 8. O símbolo do carbono é o C, o símbolo do oxigênio, O. Nós vamos formar a fórmula do CO2, que é o gás carbônico. Um átomo de carbono, 2 de oxigênio. Vamos fazer a distribuição eletrônica do carbono. 1s2, 2s2, 2p, 2p2, totalizando 6 elétrons. A última camada dele, 2 com 2, 4 elétrons na camada de valência. O carbono precisa de 4 elétrons. Oxigênio, 1s2, 2s2,
2p4, totalizando 8 elétrons. Na última camada, 4 com 2, 6 elétrons na camada de valência do átomo de oxigênio. Vamos montar a fórmula do gás carbônico. Vou precisar de um carbono e 2 oxigênios. Então, carbono. Carbono e 2 oxigênios. Lembrando que eu não vou ligar um oxigênio ao outro, senão eu vou formar o gás oxigênio. Então, eu vou precisar ligar o oxigênio a um carbono e o outro oxigênio ao carbono. Eles estão ligados ao átomo de carbono. Então, o carbono tem 2, 4 elétrons na última camada, o oxigênio 6. 6. Então, o carbono tem 4 elétrons na última camada, o oxigênio tem 6. Um elétron do carbono com um elétron do oxigênio. Esses dois elétrons agora fazem parte dos dois átomos. Então, o carbono tem 5 elétrons, o oxigênio tem 7. Faz mais uma ligação covalente. O oxigênio agora tem 8, o carbono tem 6. Esse oxigênio não quer mais elétron, ele já está com 8 na camada de valência dele. Fazer ligação covalente com o outro átomo de oxigênio. Um elétron do oxigênio com um elétron do carbono. Faço uma ligação covalente, esses dois elétrons agora fazem parte dos dois átomos. Então, o oxigênio que tinha 6 agora tem 7, o carbono que tinha 6 agora tem 7. Faz mais uma ligação covalente, o oxigênio ficou com 8 e o carbono ficou com 8. Então, todos os átomos estão estáveis com os elétrons que eles precisam na camada de valência. Cada ligação covalente, na fórmula estrutural, é representada por um traço. Então, o oxigênio com o carbono fazem 2 ligações covalentes, o oxigênio com o carbono fazem 2 ligações covalentes. Fórmula eletrônica para o CO2, fórmula estrutural e a fórmula molecular, que é o próprio CO2, gás carbônico. Ligação covalente dativa ou coordenada. Nesse tipo de ligação, ocorre o compartilhamento de um par de elétrons, mas os elétrons vêm de um átomo que já está estável. Vamos fazer a fórmula do O3, gás ozônio. O oxigênio, número atômico 8, vai ficar 1s2, 2s2, 2p4, totalizando 8 elétrons distribuídos. Na última camada, 4 e 2, 6 elétrons na camada de valência do átomo de oxigênio. Então, vou ter 3 átomos de oxigênio sendo ligados. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. O oxigênio, 6 elétrons na última camada. Colocando 2 só por enquanto. Sabemos que vamos ter que ter 3. O oxigênio faz uma ligação covalente, um elétron deste oxigênio com um elétron do outro, fazendo a ligação covalente. Agora esses 2 elétrons pertencem aos 2 átomos. Então, eles ficaram com 7 elétrons cada um. Faço mais uma ligação covalente. Agora eles ficaram com 8 elétrons cada um. Os átomos já estão estáveis, com 8 elétrons na última camada. Mas eu tenho que ligar mais um para formar o gás ozônio. Então, outro oxigênio que tem 6 elétrons na última camada. O átomo de oxigênio que vai ceder o par eletrônico, ele tem que estar estável, com 8 elétrons na última camada, e ter um par de elétrons livre, que não está sendo usado. Aí ele pode permitir
que esses elétrons façam parte desses dois átomos. Então, o oxigênio ainda tem os seus 2 elétrons, que ele não perdeu, e esse oxigênio agora tem 2 elétrons circulando em torno dele, fazendo com que ele fique com 8. Então, todos os átomos estão estáveis. Esse tipo de ligação é chamada de ligação covalente ou coordenada. Fórmula estrutural. A ligação covalente é substituída por um traço e a covalente a gente indica por uma seta de quem está cedendo para quem está recebendo. Fizemos a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a molecular para o gás ozônio. Bom, vamos montar a fórmula do HNO3, ácido nítrico. Um nitrogênio, um hidrogênio, 3 oxigênios. Fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio. 1s1. O orbital S cabe em 2 elétrons, mas o hidrogênio só tem 1 elétron. Então, fica 1s1. Ele tem só essa camada e tem 1 elétron. Então, ele só tem a primeira camada com 1 elétron. Então, ele precisa de mais 1 elétron para ficar com 2 e ficar estável. O nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3. Distribuímos os 7 elétrons que o nitrogênio tem e na sua última camada, 3 e 2, 5 elétrons. Na última camada de valência. Ele precisa ficar com 8, ele vai precisar de 3 elétrons. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Na última camada dele, 4 e 2, 6 elétrons na camada de valência. Para ficar com 8 e obedecer à regra do octeto, ele precisa de mais 2. Então vamos fazer a fórmula eletrônica. Lembrando que os oxigênios estão ligados ao nitrogênio, tá? E o hidrogênio está ligado a um dos oxigênios. Então vamos montar essa estrutura. O nitrogênio com os 3 oxigênios que vão estar ligados a ele e o hidrogênio que vai estar ligado a um dos oxigênios. Vou ligar a esse aqui. Podia ligar em qualquer um deles. Vou ligar nesse. Vamos colocar os elétrons da última camada de todos os átomos. O hidrogênio tem 1 elétron, o oxigênio tem 6, o oxigênio tem 6 e esse oxigênio tem 6. O nitrogênio tem 5. Então vamos fazer as ligações agora. Começando a ligar pelo hidrogênio. O hidrogênio tem 1 elétron, ele vai pegar 1 elétron dele com 1 elétron do oxigênio, eles vão compartilhar esses elétrons, fazendo a ligação covalente. Agora esses 2 elétrons pertencem a esses 2 átomos. Então o hidrogênio agora ficou com 2 elétrons, esse oxigênio que tinha 6 agora ele está com 7 elétrons. O hidrogênio já está com 2, que é o que ele precisava, mas o oxigênio ainda precisa de mais 1 elétron. Então ele vai se ligar ao nitrogênio, 1 elétron dele e 1 elétron do hidrogênio. Então eles vão compartilhar esses elétrons vão pertencer aos 2 átomos, fazendo uma ligação covalente. Então o oxigênio que estava com 7, agora está com 8 elétrons, está estável. O nitrogênio, que tinha 5 elétrons na sua última camada, agora tem 6. Ele precisa fazer
mais uma ligação covalente. Um elétron dele com um elétron do oxigênio. Eles vão compartilhar esses elétrons. Então, o nitrogênio, que tinha 6, agora tem 7 elétrons. Fez mais uma ligação covalente. E o oxigênio, que tinha 6, agora tem 7 elétrons. Então, o nitrogênio está com 7, 5 dele, 6, 7. E o oxigênio também está com 7. Então, faço outra ligação covalente, um elétron deste nitrogênio, um elétron deste oxigênio. Agora, esse par eletrônico pertence aos dois. O nitrogênio agora ficou com 8 elétrons, adquiriu estabilidade, e o oxigênio também está estável. Então, todos aqui estão estáveis, e esse oxigênio precisa de 2 elétrons. O nitrogênio, ele tem um par de elétrons livre, que ele não utilizou. Ele pode fazer uma ligação covalente dativa. Ele pode compartilhar esse par eletrônico para o oxigênio. Então, fazendo a ligação covalente dativa entre o nitrogênio e o oxigênio. O nitrogênio não perde os 2 elétrons, porque ainda são dele, mas o oxigênio vai estar usando esses 2 elétrons também. Então, eles vão compartilhar esses elétrons. Isso é uma ligação covalente dativa. Ou coordenada. A fórmula estrutural. Eu vou manter a mesma organização. Oxigênio, nitrogênio, oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Cada ligação covalente eu vou substituir por um traço. E a dativa eu vou fazer uma seta de quem está cedendo para quem está recebendo. Lembrando que esses 2 elétrons pertencem ao nitrogênio e ao oxigênio. Os elétrons são do nitrogênio, mas ele está cedendo para fazer parte do oxigênio também. Fizemos a fórmula eletrônica, estrutural e molecular para o HNO3, ácido nítrico. H2SO4, ácido sulfúrico. Nós vamos montar a fórmula eletrônica e estrutural para esse ácido, de fórmula molecular H2SO4. Então, o hidrogênio tem número atômico 1, o oxigênio tem número atômico 8, o enxofre tem número atômico 16. Vamos fazer a distribuição deles. 1s1, o hidrogênio só tem um elétron. Então, um elétron na camada de valência do hidrogênio. Como ele só tem a primeira camada, ele se estabiliza com 2, então ele quer um elétron. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. O oxigênio tem 8 elétrons, distribuímos os 8. Na última camada dele, 4 com 2, 6 elétrons na camada de valência. O enxofre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Distribuímos os 16 elétrons. Na última camada, temos 4 com 2, 6 elétrons. Então, o oxigênio com 6 quer ganhar 2, o enxofre com 6 também quer 2. E o hidrogênio precisa de 1. Então, ninguém quer doar elétron aqui. Então, vamos ter ligação covalente. Formando a fórmula do H2SO4. Bom, aqui, os 4 oxigênios vão estar ligados ao enxofre. E os hidrogênios, cada hidrogênio, temos 2,
vão estar ligados ao oxigênio. Então, a fórmula eletrônica dele vai ficar o enxofre, um oxigênio ligado a esse enxofre, um oxigênio ligado ao enxofre, um oxigênio ligado ao enxofre e o oxigênio ligado ao enxofre. E 2 hidrogênios, cada hidrogênio ligado a um oxigênio. Então, nós vamos ter um hidrogênio ligado a esse, um hidrogênio ligado a esse. Vamos colocar os elétrons de cada um deles e começar a fazer a ligação. O hidrogênio tem um elétron na última camada, o oxigênio tem 6 no oxigênio, e o enxofre tem 6 elétrons também. Começo a fazer a ligação pelo hidrogênio. Então, o hidrogênio, um elétron dele com um elétron do oxigênio, faço uma ligação covalente. Agora, esse hidrogênio tem 2 elétrons e esse oxigênio tem 7. Vou ligar o oxigênio ao enxofre. Um elétron do oxigênio, um elétron do enxofre, faz a ligação covalente. O oxigênio que tinha 7, agora tem 8. Então, esse hidrogênio e esse oxigênio já estão estáveis. Vou fazer a ligação com o outro hidrogênio. O hidrogênio, um elétron dele com um elétron deste oxigênio, faz a ligação covalente. Então, o hidrogênio agora tem 2 elétrons, que é o que ele precisa, e o oxigênio que tinha 6 agora tem 7. Ele vai se ligar ao enxofre, fazendo uma ligação covalente. Um elétron do oxigênio, um elétron do enxofre, formando a ligação covalente. O enxofre, que estava com 7, agora está com 8 elétrons. Então, o enxofre está estável com 8 elétrons. Então, até agora, todos os átomos estão estáveis. Mas a gente ainda precisa ligar esses 2 oxigênios ao enxofre. Como o enxofre tem um par de elétrons aqui, ele pode ser compartilhado com o oxigênio, que agora vai ficar com 8 elétrons, e esse enxofre não perdeu os seus 2 elétrons, ainda faz parte dele. Então, o oxigênio ficou com 8 elétrons, fazendo uma ligação covalente dativa ou coordenada. Tenho outro par de elétrons no enxofre, que ele vai poder compartilhar com este oxigênio. O oxigênio que tinha 6, agora tem 8. E o enxofre não perdeu seu elétron. Então, todo mundo está com 8 elétrons na última camada, e o hidrogênio, que só precisava de 2, está com 2. Fórmula estrutural. Mantenho a mesma estrutura. Cada ligação covalente é representada por um traço. Cada ligação covalente representada por um traço. E a covalente dativa ou coordenada, uma seta de quem está cedendo para quem está recebendo. Temos a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural para o H2SO4, ácido sulfúrico. Vamos montar a fórmula do H3PO4, ácido fosfórico. Bom, hidrogênio, número atômico 1, oxigênio, número atômico 8, fósforo, número atômico 15. Vamos fazer a fórmula do H3PO4. Vamos precisar de 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Fazer a distribuição eletrônica. O hidrogênio 1s1, ele tem apenas a primeira camada, e ele tem um elétron nessa camada. Como é a primeira e única camada dele, ele se estabiliza com 2 elétrons, então o hidrogênio precisa de um elétron. O oxigênio, 1s2, 2s2,
2p4. Então, na última camada dele, na camada de valência, 4 com 2, 6 elétrons. Ele precisa de 2 elétrons para ficar com 8. O fósforo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, totalizando 15 elétrons. Na última camada, 3 e 2, 5 elétrons. Ele precisa de 3 elétrons para ficar com 8. Então, também precisa de ganhar elétron. Vamos montar a fórmula eletrônica. Lembrando que eu vou ter 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Os oxigênios vão estar ligados ao fósforo. Ligado diretamente ao fósforo. O hidrogênio, cada hidrogênio vai estar ligado a um oxigênio. Então vamos montar essa fórmula. Fósforo, eu vou ter esse oxigênio ligado a ele, este oxigênio ligado a ele, o oxigênio ligado ao fósforo e o oxigênio ligado ao fósforo. 3 hidrogênios. Eu vou pôr um hidrogênio ligado a esse oxigênio, um hidrogênio ligado a esse oxigênio e um hidrogênio ligado a este oxigênio. Agora, já coloquei os 3 hidrogênios, os 4 oxigênios e o fósforo. Vamos pôr os elétrons de cada um deles. O hidrogênio tem um elétron na última camada. O fósforo tem 5 elétrons na última camada. E os oxigênios têm 6 elétrons na última camada, cada um deles. Vamos começar a fazer a ligação do hidrogênio com o oxigênio. Então, o hidrogênio vai pegar um elétron dele, com um elétron do oxigênio, vão compartilhar esses elétrons. Agora os elétrons fazem parte dos 2 átomos. O hidrogênio agora ficou com 2 elétrons, que é o que ele precisava para ficar estável, e o oxigênio ficou com 7. Ele precisa de mais um. Então, ele vai se ligar ao fósforo. Um elétron dele com um elétron do oxigênio. Agora, eles fazem uma ligação covalente. O oxigênio ficou com 8, o fósforo que tinha 5 ficou com 6. Ligar esse outro hidrogênio ao oxigênio. Um elétron do hidrogênio, um elétron do oxigênio. Faço uma ligação covalente. O hidrogênio ficou com 2, o oxigênio ficou com 7. Vou ligar esse oxigênio ao fósforo. Um elétron do fósforo, um elétron do hidrogênio. O oxigênio agora tem 8 elétrons e o fósforo, ele tinha 5, com esse 6 e com esse agora 7. Então o fósforo agora tem 7 elétrons na camada de valência dele. Vamos ligar o outro hidrogênio. Um elétron dele com um elétron do oxigênio, faz a ligação covalente. O hidrogênio agora tem 2 elétrons e o oxigênio tem 7. Então, o hidrogênio está com 2, que é o que ele precisa, e o oxigênio está com 7. Ele precisa de 8. Então, preciso fazer mais uma ligação. Ligo ele ao fósforo. Um elétron do oxigênio e um elétron do fósforo. O oxigênio ficou com 7 elétrons, tinha 7 elétrons, agora tem 8. Então, ele está estável. O fósforo agora está com 8 elétrons. Ele tinha 5, com mais esse daqui, 6, 7, 8 elétrons. Ele já está estável, mas eu ainda preciso ligar mais um oxigênio a ele. Ele tem um par de elétrons livres aqui, e ele pode compartilhar esse par eletrônico com esse oxigênio. O oxigênio passa a ficar com 8 elétrons, e o fósforo não perde esses 2 elétrons, ainda fazem parte dele. Então, está todo mundo estável. Fórmula estrutural, cada ligação covalente substituída por um traço. Então, o fósforo faz uma covalente com oxigênio,
o oxigênio covalente com hidrogênio. O fósforo faz uma ligação com esse oxigênio, o oxigênio com o hidrogênio. O fósforo faz uma ligação covalente com esse oxigênio e uma covalente com hidrogênio. E agora ele faz uma ligação covalente dativa, ou coordenada, com este oxigênio. Fizemos a fórmula eletrônica estrutural para o H3PO4, ácido fosfórico.